Continuando nossa conversa sobre intuição, na aula anterior falei sobre o infinito e sobre nossa capacidade de ouvir o infinito. Talvez o tom que eu use nessas aulas seja muito mais espiritual e poético do que técnico e objetivo. Isso com certeza vem por influência do meu primeiro mestre ou professor de meditação, quando eu tinha mais ou menos 16 anos. Ele tinha, no seu modo de falar, uma capacidade de criar metáforas inspiradoras e de contar histórias que traziam para a meditação um sentido muito mais profundo do que o técnico, do que o puramente conceitual. E no ensinar o que eu hoje chamo de cultura meditativa, ele falava sobre a intuição. A intuição como a nossa capacidade de ouvir nosso centro mais profundo, o que na linguagem que ele usava na época era o nosso eu superior. Segundo esse professor, segundo esse mestre, essa instância profunda da nossa consciência sempre está aberta a falar conosco. Às vezes, o problema se instaura quando tentamos ouvir alguma voz específica em nossa mente nos dizendo o que fazer. Quando estamos tão fechados assim, tentando ouvir algo de forma tão específica, perdemos a sutileza da intuição. Pois como eu a percebo hoje, como eu a percebi no início do meu treinamento, a intuição está diretamente relacionada com uma transformação no sentimento e uma mudança na estrutura do nosso pensamento. Eu costumo dizer: algo está pensando em mim quando ouço a minha intuição. Quando falo em alma, espírito ou em ouvir o infinito, talvez você imagine que estou associando a intuição a uma religião específica, mas não é o caso. A intuição, tal como compreendo e pratico, não depende de doutrina alguma. Porém, ela tem relação direta com a espiritualidade, com o que eu chamo de espiritualidade, e também com aquilo que chamo de religiosidade, num sentido muito mais diferente e específico do que o convencional. Espiritualidade, aqui, significa o esforço consciente de se conhecer, de se transformar interiormente e viver a vida a partir de uma ética que reconhece a profunda ligação entre todos os seres. Espiritualidade aqui não é definida por crenças, mas por uma atitude interior, a decisão de viver com mais verdade, com mais lucidez e com mais compaixão. Religiosidade, nesse mesmo espírito, não é o pertencimento a um grupo, mas a capacidade de amar esse mundo, de cuidar dele, de sentir-se responsável por suas dores e pelas vidas que o habitam. Quando essas duas atitudes, a busca interior e o cuidado pelo mundo, se encontram, nasce uma força mais elevada de percepção. E é dessa fonte que brota a intuição. Mas convém lembrar, a intuição existe em camadas. Há uma intuição que é bruta, instintiva, rápida, quase animal. E essa pode se manifestar em qualquer pessoa, independentemente das suas intenções. Gente generosa pode ter intuições certeiras, gente egoísta também.
Nesse nível, intuição é simplesmente uma força, uma potência, como a lâmina de uma faca, útil ou perigosa, dependendo de quem a maneja. Mas o que nos interessa, porém, aquilo que estou aqui conversando com você, é outro nível dessa faculdade. A intuição amadurecida, afinada pelo trabalho interior, transformada em uma forma delicada de sabedoria. Quando a intuição nasce da espiritualidade e da verdadeira religiosidade, isso é, da união entre autoconhecimento e cuidado, ela deixa de ser apenas um poder e se torna uma forma de perceber a realidade com mais honestidade, com mais humanidade, com mais cordialidade e consciência da interdependência que nos sustenta. Então, conduzindo você a refletir sobre essas coisas, sobre esses aspectos, a espiritualidade e a religiosidade, eu posso dizer, por experiência própria, existe em nós uma inteligência mais antiga que o pensamento, uma sabedoria silenciosa que antecede as palavras e que não depende de explicações, provas ou teorias. Ela simplesmente existe, discreta, porém presente. Não se manifesta por meio de cálculos ou argumentos, mas por uma serenidade que, quando escutada com atenção, revela coisas surpreendentes. Essa sabedoria não grita, sussurra, não se impõe, convida, não tenta te convencer. Apenas mostra o caminho com a suavidade de uma brisa que toca as folhas sem forçá-las a se mover. Essa inteligência não retira de você, como muitos pensam ou desejam, os sofrimentos e as provações da sua vida. Se necessário que você tenha experiências transformadoras, você as terá. O que essa força faz é auxiliar cada um de nós a constituir um coração capaz de lidar com as dificuldades. Em cursos de meditação eu costumo dizer que o maior sofrimento que as pessoas enfrentam em suas vidas é o esforço tenaz em tentar constituir uma vida livre de problemas. Isso não é possível, pois a estrutura da vida é baseada de tal forma em que os conflitos são inevitáveis. Tudo ao nosso redor é impermanente, quando ansiamos pela permanência. Tudo que é impermanente é insatisfatório, quando tentamos ter satisfação o tempo todo das coisas exteriores. Essas duas marcas, impermanência e insatisfatoriedade, já nos causam infinitos conflitos ao longo da vida. A inteligência interior, que se manifesta pela intuição, pode nos auxiliar a ter uma compreensão mais honesta e verdadeira de como lidar com esses conflitos. Mas não é sua função nem sua intenção nos libertar das nossas dificuldades. A intuição é em nós, de certa forma, uma presença silenciosa. O eu superior, como dizia o meu antigo professor, é uma presença silenciosa. É o fio invisível que nos liga ao que é essencial. Ela faz a ponte entre o que somos na superfície, com nossas identidades, desejos e medos, e o que somos nas profundezas, onde habita uma paz que não depende de circunstâncias. A intuição espiritual une o visível ao invisível, o que passa ao que permanece. É a voz do eterno dentro do tempo. Escutá-la não é uma questão de esforço, mas de rendição. Não é uma técnica, mas relação. Ela nasce quando a intenção se purifica, quando deixamos de buscar respostas por medo
vaidade ou vantagens e nos abrimos para o que é verdadeiro. Cresce quando escutamos o silêncio interior, aquele estado em que a mente deixa de competir com a vida e permite que algo mais profundo venha à tona. E floresce plenamente quando reconhecemos o sentido de unidade, a percepção de que fazemos parte de uma única realidade viva, onde tudo toca tudo. Nesse estado, a intuição não se conquista, mas se cultiva com doçura, atenção e confiança. E quanto mais nos abrimos a essa sabedoria que antecede o pensamento, mais percebemos que ela não vem de fora. Ela emerge do centro, onde a presença, o amor, o infinito e a realidade divina, que eu não sei o que você pode compreender como realidade divina, respiram em silêncio dentro de nós. Anote, reflita sobre isso. A experiência da intuição mais elevada se fundamenta em 3 bases espirituais. A primeira é a pureza de intenção. A palavra pureza, devido ao contexto religioso que normalmente ela se insere em assuntos espirituais, traz muita confusão. A palavra pureza traz algo como sem mácula. Pureza aqui se torna, antes de tudo, a capacidade de olhar sem julgar. A intuição espiritual se torna clara quando a intenção se torna simples. Não buscamos confirmá-la por desejo, medo ou urgência, mas porque queremos caminhar com verdade. Uma intenção limpa cria coerência interna. Ela alinha o coração com o discernimento e transforma a percepção em algo transparente. Quando o ego deixa de dirigir, o que ouvimos deixa de ser eco das nossas carências e passa a ser expressão do que é real. A segunda base é o silêncio interior. Silêncio interior não implica na completa ausência de pensamentos ou de ruídos internos, mas na não identificação com nada disso, ou com a desidentificação das narrativas que estão presentes constantemente em nossa mente. Nenhuma percepção profunda se revela em meio ao tumulto. É no espaço entre um pensamento e outro, naquele intervalo quase invisível, em que a mente descansa, que a intuição encontra passagem. O silêncio interior não é ausência de pensamentos, mas ausência de conflito com eles. Quando não resistimos, nem nos identificamos, a mente perde a sua dureza e se torna permeável, flexível, maleável. É o que eu chamo de flexibilidade psicológica. É dentro dessa suavidade que a sabedoria silenciosa se manifesta. A terceira base é o sentido de unidade. A intuição espiritual não nasce da percepção da separação, mas da consciência de pertencimento. Quando reconhecemos que estamos ligados a tudo, nossa visão deixa de ser estreita e passa a refletir melhor a totalidade. Isso amplia não apenas o que percebemos, mas a qualidade com que percebemos. A intuição, então, já não fala só dos nossos interesses pessoais, como ganhar dinheiro, ter mais sucesso, ter grandes resultados exteriores, ser amado por uma grande quantidade de pessoas. A intuição, nesse estado de unidade, fala do movimento maior da vida, daquele ponto onde o humano e o divino se encontram. Nesse estado de unidade, a percepção se torna naturalmente compassiva, lúcida e orientada. Mas
Mesmo sabendo que essa aula vai ficar um pouco mais longa, é preciso esclarecer algo fundamental. Quando pensar nessas bases, quando pensar nessas qualidades da alma, pureza, silêncio interior, sentido de unidade, não as considere como algo especial que só pode ser alcançado com muito empenho e esforço. Com toda certeza, para que você possa ouvir de forma mais significativa a sua alma, é necessário pagar um preço. E esse preço é o esforço e o tempo de dedicação. Nenhuma virtude interior se aprofunda sem constância. Porém, mesmo assim, é importante reconhecer uma verdade simples e libertadora. A intuição já está atuando em você agora, mesmo antes de qualquer disciplina espiritual. Pessoas no mundo inteiro, das mais focadas às mais distraídas, das mais devotas às mais céticas, são orientadas diretamente por essa sabedoria silenciosa. Ela se manifesta em pequenas escolhas, em pressentimentos sutis, em percepções rápidas que evitam um problema ou conduzem a uma decisão mais sensata. Grande parte dessas intuições passa desapercebida simplesmente porque não fomos educados a reconhecê-las. Não percebemos o sopro porque esperamos um trovão. Não sentimos o toque porque buscamos um milagre. E o milagre, muitas vezes, como diz um monge budista, não é ser capaz de caminhar sobre a água, mas de caminhar sobre a terra, com tranquilidade e com o coração compassivo. Meu convite, embora seja sim um convite para o aprofundamento, começa por algo bem mais simples e imediato. Aprender a notar. Notar quando algo em você sabe antes de você saber. Notar quando uma direção interior se acende sem explicação racional. Notar quando uma sensação leve, não ansiosa, não tensa, aponta um caminho. Como diria meu antigo professor, a linguagem do eu superior não chega como um discurso, mas como um gesto interno. E quanto mais você se dispõe a reconhecer esse gesto, mais ele se torna claro. Veja, a intuição espiritual não entra pela força. Ela se revela pela familiaridade. À medida que você se abre para identificá-la, nos pequenos momentos do cotidiano, na conversa que deveria acontecer, no caminho que parece mais vivo, na pausa que seu corpo pede, na palavra que você sente que precisa dizer, algo começa a se reorganizar dentro de você. A vida deixa de ser guiada apenas pela mente e passa a ser guiada pelo conjunto de todo o seu ser. Esse é o começo da verdadeira relação com a sabedoria que antecede o pensamento. À medida que você começa a reconhecer essa orientação sutil no cotidiano, percebe algo fundamental. A intuição não compete com a razão, não disputa território com a lógica, nem tenta substituir o pensamento. Ela simplesmente ocupa o espaço que é seu por natureza, o espaço da profundidade, o espaço do espírito. E quando essa profundidade começa a ser percebida, todo modo de viver se reorganiza. A vida se torna menos reativa e mais responsiva, menos movida por impulsos e mais guiada por uma sabedoria interior que não se apressa e não se confunde. Reconhecer a intuição é como aprender uma língua nova, mas uma língua que você já fala desde sempre.
No início você identifica apenas algumas palavras soltas, um pressentimento, uma sensação, uma clareza repentina. Com o tempo, percebe frases inteiras, significados amplos, orientações que chegam como um tipo de certeza tranquila. E, por fim, percebe que essa linguagem nunca esteve ausente. Apenas havia sido abafada pelo barulho da mente, pelas urgências da vida e pelos condicionamentos que nos ensinam a desconfiar de tudo, que não pode ser imediatamente comprovado. Para tornar esse processo mais natural, comece a observar o que eu chamo de sinais internos da verdade. São aqueles momentos em que algo dentro de você se alinha, como quando encaixamos uma peça de um quebra-cabeça. Não há euforia, não há ansiedade, apenas uma sensação de isso faz sentido, isso pertence, isso está em harmonia. A intuição fala sempre com esse tipo de suavidade. Ela não empurra, não exige, não ameaça. Quando a mensagem interior produz tensão, medo ou pressa, raramente é a intuição. Geralmente é o ego tentando se disfarçar de sabedoria. Há também sinais no corpo. Algo que aprendi com o tempo é que o corpo é honesto. Ele não sabe mentir para nós. Quando estamos prestes a tomar uma decisão contrária ao que a alma deseja, de alguma forma sutil ou não, o corpo se contrai. Quando estamos seguindo algo verdadeiro, ele se expande, mesmo que o caminho seja desafiador. Escutar o corpo é escutar uma parte da intuição que não usa palavras, mas que fala com precisão. Com o tempo, você perceberá que a intuição também se expressa nos acontecimentos, não como superstição, mas como sincronicidade. Pequenas coincidências carregadas de significado, encontros inesperados, frases que chegam na hora certa, caminhos que se abrem com uma fluidez inexplicável. A vida, quando alinhada ao eu superior, ganha uma espécie de coerência interna. E essa coerência é uma forma de comunicação. A verdadeira prática não é criar a intuição, mas despertar a percepção que já está em você. A cada dia procure por esses sinais com gentileza, sem ansiedade. Reconheça o que seu coração sente antes de pensar. Aprenda a sentir o seu corpo no dia a dia. Aprenda uma prática extremamente profunda, que é habitar o corpo. Ao invés de passar boa parte do seu tempo dedicado a pensamentos que vagueiam entre o passado e o futuro, sinta a sua respiração, sinta seu corpo. Esteja presente com o corpo e a respiração. Permita que esse espaço de descanso se manifeste. Com o tempo, com a prática, com o exercício cotidiano, esse espaço se amplia e você começará a perceber em você algo maior, e você se perceberá como algo maior, dotado de mais clareza, tranquilidade e amorosidade.